Lá na minha casa nós somos em 5 irmãos. Quando a gente era pequeno, a gente era uma escadinha assim. E quando alguém fazia alguma travessura, aprontava alguma, a minha mãe chegava e perguntava: quem que fez isso? Quem que aprontou isso? Quem que estragou isso? Quem quebrou isso? E aí, um por um, eu não fui. Eu não fui. Não fui eu. Eu não. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa. Os 5, ninguém dizia ser o culpado. E o que a mãe fazia? Batia nos 5. Trancava no banheiro. E ficava trancado no banheiro até a hora que o pai chegasse do serviço. E a gente ficava lá dentro do banheiro, trancado, esperando, rezando para o pai chegar mais cedo. Porque a gente tinha aprontado e alguém dos 5 não tinha assumido a sua própria culpa. Esse negócio de a gente se esconder e não assumir o próprio erro é muito antigo, vem do começo do mundo, vem de Adão e Eva, nossos pais. Nós puxamos o nosso pai e a nossa mãe, Adão e Eva. Lá no paraíso, conta a Bíblia hoje de uma forma simbólica, havia uma árvore. Deus disse: olha, aqui no paraíso tudo é de vocês, mas vocês não podem comer dessa árvore, desse fruto, que é um fruto bonito, de boa aparência, parece ser de um bom sabor. Mas a serpente tentou a mulher comeu do fruto, ofereceu para o homem também comeu, e a partir daquele momento, o homem e a mulher se esconderam de Deus, e ficaram com o coração cheio de medo, o coração cheio de vergonha. Até então, o homem e a mulher andavam nus pelo paraíso e não tinham vergonha de nada, estava tudo bem, uma plena felicidade. E Deus viu que Adão e Eva se esconderam e começou a procurar pelos dois. Cadê o Adão e a Eva? Adão, onde é que você está, Adão? Estou aqui, Senhor. E por que você está escondido aí com medo? Tremendo, feito uma vara verde? Ah, Senhor, é porque eu comi daquele fruto da árvore que era proibida. Mas quem te mandou comer, homem? E o Adão disse: olha, a culpa é da mulher. Se eu tivesse sozinho aqui no paraíso, essa desgraçada aí não tinha me feito cair no erro. A culpa é dela. E o interrogatório continua. Deus pergunta para Eva: escuta, Eva, eu te dei permissão para você comer dessa fruta? E a Eva disse: ai, Senhor, a culpa é da serpente. O Senhor botou uma serpentezinha, uma cobrinha aí no paraíso para enfeitar? Aquela lazarenta que é a culpada de tudo. E a corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Sempre é o mais fraco que paga por todos. Assim foi com Jesus. E assim também foi com a pobre serpente. Deus disse para a serpente: você vai ser o mais maldito de todos os animais da terra. E eu vou te amaldiçoar de tal jeito que você vai rastejar pelo chão sempre, sempre. Durante toda a tua vida, maldita serpente, você vai comer somente pó e poeira. Claro que tudo isso é uma linguagem metafórica, simbólica, mas tem muito a dizer para nós. Assumir os nossos próprios erros. Vamos repetir? Assumir os nossos próprios erros. Lá na nossa casa, sumiu o salame da geladeira, né? Ué, só tem eu e a mulher em casa. Eu não comi,
mulher, você comeu o salame que estava ali? Ai, eu não fui. Lá no seu trabalho, né? Você quebra lá alguma peça, algum aparelho, alguma coisa, deixa lá escondidinho, deixa que o outro venha e o outro que se lasque. E vem lá o chefe, o patrão, ué, como é que está quebrado esse negócio aqui? Foi você? Não, quando eu cheguei aqui já estava quebrado. Foi você? Ah, não, mas não foi ninguém. Um anjo veio aqui, um espírito, veio aqui, uma assombração, um fantasma veio e quebrou. E assim, nós poderíamos elencar um monte de situações em que nós somos os primeiros responsáveis pelo erro, às vezes por um prejuízo grande, às vezes até uma desgraça. E o que é que a gente faz? Se esconde, medo, vergonha, para que ninguém fique sabendo. Mas tem alguém que sabe, que é Deus. E outra coisa, a consciência da gente fica martelando, azucrinando, até o momento em que a gente diz: fui eu que fiz, fui eu que errei, sou eu o culpado, me perdoe, não vou fazer mais, no que depender de mim, vou arrumar, vou consertar, vou dar um jeito de reparar o mal que eu fiz. Essa é a primeira mensagem da palavra de Deus. Não ter medo, não ter vergonha, não ficar inventando justificativas para esconder o erro, a maldade que você próprio fez. Segunda mensagem da palavra de Deus hoje, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz assim: meus irmãos, nada de desânimo. Ontem e hoje leram errado aqui. Não desanimamos. Não, o apóstolo diz: não desanimemos. É um imperativo. Nada de desânimo. O desânimo não pode existir no coração de quem tem Cristo Jesus. Por quê? Ele diz assim: uma insignificante tribulação momentânea garante para nós uma glória eterna e sem medidas. É impossível passar por esse mundo, e principalmente quem é discípulo de Cristo. É impossível passar por essa vida sem ter tribulações, provações, tempestades, terremotos, fracassos, decepções, perdas. E Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, se nessas situações nós alimentamos em nós o nosso espírito de fé e não desanimamos, nós receberemos uma glória eterna e incomensurável. Quer dizer, o prêmio, a recompensa, o troféu será muito grande. E o apóstolo compara aqui a nossa vida nessa terra, como se nós estivéssemos vivendo num barraco de lona preta. Esse barraco um dia vai ser destruído pela morte. E a maior tribulação pela qual nós vamos passar, o maior drama que nós teremos que suportar, será a nossa morte, porque a morte é o nosso maior inimigo.
É o mais triste, digamos assim, dos venenos que todos nós teremos que tomar, obrigatoriamente. Mas o apóstolo diz assim: essa tenda vai ser transformada numa morada construída pelas mãos de Deus, uma morada que é eterna, que dura para sempre e nunca mais será destruída. Então o apóstolo Paulo diz assim: quando vier a tribulação, a tempestade na sua vida, nada de ficar olhando para o chão. Olha para o alto, olha para o céu, olha para as coisas invisíveis. Aquele que tem Deus no coração, quando passa por uma tribulação e a vive cheia de espírito de fé, ele se torna cada vez mais perto, mais próximo de ser digno desse prêmio eterno, dessa glória eterna que é a morada de Deus. E o Evangelho hoje apresenta Jesus dizendo: os meus parentes, os meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos nós já somos parentes de Cristo Jesus pelo batismo, somos irmãos dele, somos discípulos dele. Nós todos pelo batismo fomos enxertados em Cristo, a verdadeira videira. E o sinal de que nós somos dele, parentes dele, amigos dele, é que nós nos esforçamos por fazer a vontade de Deus. Hoje aqui no Evangelho, Jesus é caluniado. Jesus expulsava os males das pessoas, fazia prodígios, fazia milagres, e até de dentro da própria casa, da família de Jesus, começaram a difamá-lo, dizendo: esse Jesus não é de Deus, ele está louco da cabeça, ele está fora de si, a gente tem que levar ele para um hospício, para um manicômio, porque lugar de louco é no hospício. Vamos pegar e vamos levá-lo para um hospício. Outros ainda, fariseus e escribas, começaram a dizer: esse Jesus aí não age em nome de Deus, ele age em nome de Satanás, do diabo. Ele é instrumento do diabo e não de Deus. E Jesus ficou muito triste, porque ele que veio em nome de Deus, foi caluniado, difamado, como uma pessoa possuída por Satanás. Então nós que queremos ser amigos de Deus, não podemos ser desse tipo de pessoas, que se deixam contaminar por esse verme tão feio, que é a difamação dos outros. Falar sem conhecer a verdade, às vezes uma fofoca que vai se propagando e causa tanta destruição. Caluniar alguma pessoa, isso é tão triste. É triste para quem é vítima e pior ainda para quem faz. A palavra Satanás, ou a palavra diabo, quer dizer aquele que causa discórdia, divisão. Toda pessoa que causa discórdia, divisão, intriga, não é de Deus. É uma pessoa satânica, diabólica. É uma pessoa que está pecando contra o Espírito Santo. Olha, se eu sou batizado, se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ser uma pessoa
não da discórdia, da intriga, da fofoca, da divisão, da briga, do desentendimento. Não. Eu preciso ser uma pessoa da concórdia, do entendimento, da reconciliação, da paz, do bem. Então Jesus quer que nós sejamos conhecidos como pessoas amigas de Deus, pessoas que fazem a vontade de Deus, custe o que custar. E muitas vezes custa muito, custa principalmente a morte do nosso egoísmo, morrer para si mesmo, para poder ser fiel à vontade de Deus sobre os planos da nossa vida. Que o Sagrado Coração de Jesus, que é um fogo ardente de caridade, celebrado neste mês de junho, nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus, amigos de Deus. Creio